Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou Andressa Costa e hoje vou trazer uma temática um pouco diferente. Hoje nós vamos falar sobre carteira administrada, algo que muitos brasileiros ainda desconhecem. E para falar sobre esse tema, eu trago o Felipe Mendes, da Soli Capital. Seja bem-vindo, Felipe. Gostaria que você se apresentasse aí mais aí, tua trajetória aí, que são alguns anos no mercado, e também apresentasse a Soli Capital para o pessoal que ainda não conhece. Bom, então eu comecei a investir em fundos imobiliários desde 2009, né? Eu gosto muito da classe desse tipo de produto, né? Então, minha carteira teve um desempenho bastante interessante nesse tempo, então, e eu fui me especializando nisso, assim, porque é uma coisa que eu acredito, né? Que investimento a gente tem que conhecer profundamente para a gente investir bem aquilo, né? É a visão, né? Bottom-up, não adianta a gente ficar querendo conhecer tudo, abraçando tudo, assim, para o investidor isso é meio complicado, na minha opinião. Então, foi essa classe de ativos que eu tenho mais conhecimento, mais vivência, né, nesses 15 anos. E nos últimos 5 anos, além de cuidar da minha carteira, eu comecei a cuidar da carteira de alguns clientes, amigos, e a coisa virou profissional, né? Eu tirei os certificados que eu precisava, de analista, de CGE e tal. E aí surgiu a oportunidade de eu me juntar com a Soli, né? Então, vou falar um pouco sobre a Soli. A Soli Capital é uma gestora de fundos que existe desde 2017, que tem basicamente dois: um fundo principal, um fundo multimercado Quant, não sei se você conhece o que é um fundo Quant. O fundo Quant é um fundo que ele se aproveita de distorções do mercado, opera um mandato amplo, né? Muita tecnologia, automação, robozinhos, não sei quantos robozinhos, vários robozinhos que ficam sinalizando essas distorções e se aproveita dessas distorções, né? Porque o mercado, assim, a ideia é, o mercado, os preços tendem a caminhar para um equilíbrio, mas até aí ele tem uma volatilidade. Então, a volatilidade você pode ganhar com essa volatilidade. Então, um exemplo, 2 ações preferenciais ordinárias, por exemplo, do mesmo ativo, uma tem mais liquidez que a outra, então algum evento pode fazer com que uma dispare a volatilidade ou a cotação em uma e a outra em algum momento vai se acompanhar. Então, você faz uma operação comprada e vendida num par desse. Exemplo de operação mais simples que tem de distorções de mercado. Esse é um fundo que a gente tem, chama Alpine, fundo multimercado. E um outro fundo é o Goldfields, que é um fundo de ações, é um FIA, então, é um fundo, mas esse é um fundo fechado de uma família. E também os dois têm um desempenho bom em 5, 6 anos, acima de 150 do CDI, né? E essa gestora que tem esses dois fundos está estruturando uma terceira linha um terceiro fundo que é com crédito estruturado, que é um produto totalmente diferente. E, em paralelo, isso tem a Wealth, que é uma multifamily office, né, que a gente cuida do dinheiro basicamente de 3 famílias, e agora abrimos para alguns clientes, né, carteiras administradas, né. Estamos estruturando isso há uns 6 meses, né? Já existe, mas estamos estruturando, basicamente 6 meses. E a gente tem a carteira administrada geral, né? E a carteira administrada difícil, que é uma coisa que eu acompanho mais de perto, né? Que também pode fazer sentido aí para o público que gosta mais de FIIs, né? Que acompanha, mas tem tudo isso. Basicamente, a gente fica em São Paulo e é uma equipe enxuta aqui, somos 8, 9 pessoas, então tem a parte Asset, a parte Wealth, e é isso, basicamente. Maravilha, Felipe. E você tem um estudo, né, sobre até o desempenho histórico dos fundos imobiliários, né? Acho que você gostaria de compartilhar com a gente. Vou te mostrar. Então, a ideia é isso, porque eu ficava inconformado olhando os estudos, o desempenho histórico do IFIX, né? Só que assim, o IFIX começou lá atrás, basicamente, acho que 95% ou mais fundos de tijolos. Hoje ele está quase 50, né? 50-50, não sei.
tijolo de papel, 55, 45, e os fundos vão mudando. Então, na verdade, o IFIX distorce um pouco isso, você perde o histórico, né? Você vai trocando os componentes da carteira, a composição também, como você sabe, a gente já conversou, para o longo prazo, eu tenho a preferência pelos tijolos, né? Por uma razão simples, né? Sim, a gente acompanha historicamente isso, mas a dívida paga o ativo real, o equity, então a dívida não se sustenta, ela paga mais que o ativo que ela vai financiar, né? Então é esperado que o ativo real, no longo prazo, nas circunstâncias bem administrado, ele dê um retorno maior, quer dizer, obedecendo os grandes ciclos imobiliários de 10 anos em tudo. Então, e aí eu via o IFIX lá, para mim, se distorcendo. Agora saiu dois ETFs, né, que separaram tijolo e papel, mas também tem 2 anos, então 2 anos histórico não é nada, 2 anos é absolutamente nada para mim, então, histórico. Então, o que eu fiz? Eu levantei todos os fundos que foram lançados a partir de 2000 até 2014. Por que eu peguei esse período? Porque eu queria fundos que já tivessem passado por um ciclo completo imobiliário, para não distorcer. Se eu pegar qualquer fundo com menos de 5 anos, ele vai estar numa parte do ciclo, então o desempenho dele vai ser distorcido, para cima ou para baixo. Então, eu quis pegar todos que foram lançados desde 2000 a 2011 e puxei todo o desempenho histórico deles e comparei com o CDI. Eu vou mostrar um pouquinho aqui, tentar compartilhar aqui com você. Eu peguei todos os fundos lançados, todos, não deixei nenhum de fora, todos lançados entre 2000 e 2011. E aí, ok, uma crítica que poderia ser feita a esse estudo mas você está pegando os fundos que sobreviveram, né? Então, tem um viés de sobrevivência, né? Que, ok, para fundos multimercados, fundos de ações, realmente isso faz muito sentido, porque muitos deles, assim, eles, no tempo de vida deles, alguns, eles não desempenham bem e eles são liquidados, mas em fundo imobiliário isso é muito raro. Assim, dos 57 que eu peguei no estudo, 52 foram considerados, outros foram excluídos por falta de dados e outros por amortizou PL, então o fundo foi amortizado. Então não é que o fundo, como fundo de ação, ele foi liquidado por desempenho ruim, ou sei lá, ele foi liquidado porque realmente vendeu imóvel, então o desempenho não foi afetado por esse viés dentro do fundo imobiliário, e até porque são 3,57. E o retorno deles foi bem interessante. A média de todos esses que estão no IFIX original, os que estão do IFIX original, 157 do CDI. A média de todos, contando até os que não estavam no IFIX, 131. Aí eu fiz mais um estudinho aqui, eu peguei agora todos que eu já tive na carteira há algum tempo. Em algum momento eu tive na carteira. Por que será? Para ver assim, será que eu sei que a minha seleção vale alguma coisa? Ok. Aí saí de 131 foi para 205, já deu uma boa diferença. Então, mostra que quem ficou com esses fundos, que reinvestiu, que teve essa disciplina e não ficou tradeando fundo, ou conseguiu um desempenho, ainda que seja na média 130 do CDI nesse período até agora, que quase mais de 20 anos, é um desempenho excelente. Se você coloca isso nesse período todo, é muito bom. Então eu fiz também um estudo por gestoras também, mas que não cabe aqui a gente, né? Mas dá para fazer algumas inferições a respeito, né, sobre essas gestoras que a gente prefere, né? Tiveram um desempenho superior. Mas é isso aí. Então, agora eu quero mostrar uma outra apresentação, que te traz também mais alguns outros pontos sobre os fundos imobiliários. Essa é a carteira que a gente faz administrada aqui, né? É uma apresentação que a gente tem. Aqui tem um estudo que eu achei interessante, um estudo foi feito quando os fundos imobiliários, o IFIX fez 10 anos, foi um estudo do Santander e da B3, que ele mostrou o risco e retorno do IFIX.
você vai ver aqui, acima do CDI, acima do IBOV, acima do IMOB. Então, ele teve um retorno melhor e o risco, a volatilidade menor. A volatilidade aqui, mais ou menos metade um terço da volatilidade do IBOV, né? Isso aqui, 8, em torno de 8, IBOV em torno de 25. Então, a gente tem um desempenho melhor, um retorno melhor, com risco menor, né? E aí, então, só por aí, quer dizer, a gente pega esse estudo histórico, que o estudo histórico foi bom, o risco-retorno, a volatilidade foi melhor que o IBOV, então, ok, aparentemente faz sentido você ter fundo imobiliário na carteira, né? Você sabe disso, né? E aqui, ó, aqui também tem os 10 maiores fundos imobiliários do IFIX original. Desde então, eles têm um retorno de 157 do CDI. Também é um retorno bom. E você vê que a maioria deles, do original, temos aqui... todos tijolos, né? Nenhum papel. Todos tijolos aqui, os 10 maiores. Então, esses 10 tijolos maiores tem um retorno interessante. Você viu, sem fazer seleção nenhuma, só pegando os 10, mantendo na carteira e reinvestindo 157 do CDI. Aqui uma outra coisa interessante, que a gente viu então que o retorno é bom, a volatilidade é baixa e a correlação com os outros ativos. Também do estudo do Santander, da Quanto, a gente vê que o IFIX tem a baixa correlação com praticamente todas as outras classes de ativos. 0,38 com o Ibovespa, com o IMOB um pouquinho mais, mas 0,40 ainda é uma volatilidade, uma correlação baixa, negativa com o dólar, isso é óbvio para o IBOV também, com o CDI, então ele é descorrelacionado com praticamente todos os outros indicadores que estavam lá naquela tabela. Então, isso te dá uma ótima relação risco-retorno e uma baixa correlação. Então, faz sentido você ter isso na carteira, na minha visão. Ou seja, você tendo ativos de bom retorno e descorrelacionados, você melhora o desempenho da carteira. Como que a gente faz a estratégia de investimentos aqui? Uma coisa que eu faço e que a gente aplica aqui também, né? Uma carteira de fundos imobiliários especificamente, né? A gente tem aqueles fundos que a gente tem alguns critérios, basicamente são os tijolos, e esse é a base estratégica de seleção de ativos macro, que é a base da carteira, e essa que não vão mudar muito, que vão se manter e vão dar a base da carteira. Isso aí vai depender de uns 60%, 70% da carteira. Aí tem um segundo nível, que é uma posição tática macro, que aí a gente vai olhar o DI. Aí a gente vai ver que a gente, em termos de correlação com o CDI, eu separaria os fundos em 3 classes. Os tijolos são correlacionados de forma negativa com o DI. Aí você tem os de papel inflação, que aí a correlação é menor, e tem a correlação que é inversa. Quer dizer, eles vão se beneficiar do CDI, que seriam os papéis 100% DI, né? CDI. Então, você consegue ter, para qualquer situação de curva de juros, você consegue fazer um rebalanceamento e você ter um melhor desempenho na sua carteira, né? Então, aí seria o nível tático macro. E tem o tático micro, que a gente procura pequenas distorções do mercado, né? A gente vê, às vezes tem uma situação típica, às vezes um fundo vai ter uma perda de aluguel momentânea, às vezes de 6 meses, assim, vai perder 10% da renda, mas depois, que às vezes, por exemplo, é um caso que é um inquilino novo que dá uns 6 meses de carência, então o inquilino vai estar lá, tem contratos fortes, mas a cota mercado cai 10%, não tem sentido. Se você pensasse nisso, quanto que deve cair? Você vai perder 10% por 6 meses, você vai ter uma perda aí no ano, sei lá, um day de 10, você vai perder 0,5%, isso, 0,5%. A cota deveria cair o quê? 0,5%, vai cair 10%. Então você aproveita dessas distorções micro, né? O que a gente faz? A gente
aloca um pouco mais, aproveita, ele valorizou, a gente diminui a posição, rebalanceia, então a gente tem essa gestão ativa. Uma outra estratégia, às vezes, por exemplo, o fundo faz emissão, você pode fazer uma arbitragem, né? Então ele está no mercado a 5% acima do valor patrimonial, vai ter uma emissão no patrimonial, o que você faz? Você compra, você vende uma parte no secundário e recompra na emissão. Você faz um ganho aí de uns 4%, 5%. Então, você faz isso na carteira, você dá uma melhorada no desempenho, mas sem perder a base estratégica, sem perder o foco de longo prazo, né? E sem perder a valorização dos imóveis e o fator de composição. É um ganho extra, né? Então, o que mais? Em termos de micro, são basicamente isso, e algumas situações esporádicas que a gente vê que o mercado, que não tem sentido aquela precificação, né? E a gente, que às vezes não tem motivo nenhum, nem tem uma queda de provento, não tem nada, e aparece, a gente aproveita também. Agora, falando um pouquinho da base estratégica de seleção de ativos, né? Existem algumas características que aparentemente favorecem um desempenho do fundo imobiliário no longo prazo, né? Então, imóvel único e irreplicável, que os fundos que têm isso se mostraram um desempenho excepcional. Muita gente não gosta, fala, mas é muito risco, tem que avaliar, né? Você faz a sua diversificação dentro da carteira, você não precisa estar diversificado dentro de um fundo. Um fundo, se ele tem imóvel único e irreplicável, ele é bem gerido, pode fazer sentido, né? Dividendo crescente, né, que é um indicador, né, o KGR, que é o crescimento composto para os últimos anos, a gente vê isso aí. Bom, o desempenho, o DI crescente mostra, se a gente filtrar, não tiver nenhum evento esporádico, mostra que o fundo tá sustentável, ele está, por exemplo, o gestor está conseguindo, numa carteira de imóveis, fazer uma boa administração, ou ele está fazendo uma reciclagem que os imóveis ficam mais atraentes, né? Ou um retrofit, ou coisas que o imóvel consiga ganhar, aumentar acima da média, ideal acima da média da inflação, né? Se for, melhor ainda. Então você tem, além da sua replicação, um imóvel que se valoriza e que seu aluguel também aumenta, então você tem 3 fatores que favorecem a sua acumulação. Isso é mais um indicador. Aqui uma é consequência da outra, mas assim, a gestão mantém a carteira de imóveis competitiva, né? Se a gente vai olhar, aí são fundos mais com gestão ativa, né? É uma coisa uma característica que a gente gosta. O valor patrimonial cresce no tempo, isso é interessante, e aí você vai ter uma vantagem também sobre os papéis, porque os papéis, o valor patrimonial não cresce, você tem um título de uma dívida, R$100 vai continuar R$100, você vai receber os juros, mas a dívida continua valendo R$100, né? Já o imóvel não. Historicamente, na minha carteira, em 15 anos, eu vejo que os imóveis, eles não protegeram 100% da inflação, mas em parte, talvez uns 65% da inflação. Então, se você tem hoje uma carteira de imóveis que te pague 10 de dividendo, 10 de provento, mas te proteja 60% da inflação, você está tendo um retorno aí interessante aí, e sustentável no longo prazo. Então é mais uma coisa que a gente olha, né? Agora, se a gente vê que um fundo de tijolo, o patrimônio não sobe, ou o patrimônio cai, algo está errado, né? O gestor não está conseguindo manter a carteira. E, claro, a gente tem que olhar isso em janelas longas, de 10 anos. Não adianta, claro, também ficar olhando num ano, 2, que aí só a variação na taxa de juros já implica essa pontual no valor patrimonial. Tem alguns exemplos que a gente pega aqui. Isso aqui não é uma indicação, mas é só um exemplo da aplicação da metodologia. A gente pega, por exemplo, o renda urbana do Credit Suisse. Dos 4 indicadores, 3 deles está presente. O KGR subindo 8,22% em 5 anos, o valor patrimonial subiu 29% em 6 anos, a gestão mantém a carteira de imóveis competitivas, então, ok, ele atende isso.
Aqui não está mais imóvel único e replicável. Aqui não, aqui a carteira não é o caso. Mas ele tem 3 características interessantes de 4 que a gente gosta. Industrial do Brasil, imóvel único e replicável, sim. E replicável que a gente diz assim, de difícil replicação, né? Nada é irreplicável, né? Mas ele tem uma situação única lá no sul, no parque industrial único. Ele tem as características únicas, né? Eu tenho ele há, acho que mais de 10 anos na carteira. Então, aqui, o KGR crescente, 6,46% nos últimos 5 anos. Quer dizer, essa é a média anual de crescimento. Então, interessante. A carteira de imóveis competitiva continua, porque a gente vê que sempre que há algum inquilino sai, já tem fila para entrar no lugar. Valor patrimonial cresce ao longo do tempo? Sim, 21,05 em 6 anos. Então, ok, não deu a inflação? Não deu, mas parte da inflação ele repôs. Pátio Higienópolis. Esse sim é o clássico único e replicável pela situação dele. É o fundo, quem não sabe, é o fundo com maior retorno histórico da Bolsa do fixo, eu acho. Bem à frente dos outros. Então ele tem imóvel único e replicável, KGR crescente, ok, 4,10% em média nos últimos 5 anos, DI crescente. Carteira de imóveis competitiva, isso aí não é nem a mérito da gestão, mas é do próprio imóvel. E o valor patrimonial crescente ao longo do tempo, 32% em 6 anos. Então, ok, também aparentemente é um ativo interessante que tem um histórico que mostrou-se interessante. Então, passando naquela base, então, a gente faz aquela seleção que é bem qualitativa, né, para a base estratégica. Aqui a gente faz essa análise macro, né, do DI. Então, é aquilo que eu te falei, é equilibrar, olhando o cenário de juros, inflação, a melhor combinação para a carteira, né? Então, a gente tem que, numa situação normal, a gente vai ter uma exposição maior a tijolos, porque é no longo prazo, mas em situações específicas de grandes mudanças, a gente pode rebalancear um pouco isso, né? Essa figura que rebalanceamento do grande para o pequeno. E a posição tática micro é aquilo, né? Achar distorções pontuais que para a gente faça sentido abrir uma posição, aumentar uma posição momentaneamente ok, olhando que o mercado ainda é muito imperfeito, né? E a gente vê aquele mercado que, quando eu comecei a investir, tinha 10 mil investidores, hoje tem quase 3 milhões, 2.600, não sei. Então, tem muita gente que, felizmente, elas são menos maduras, então vai ter a oportunidade de você achar essas distorções no mercado de preço, que não fazem sentido em termos de fundamento. Bom, isso aqui é uma das minhas carteiras administradas de 4 anos, o retorno está em torno de 134% CDI, né? Como eu disse, o retorno longo vai a 180, 200, mas os últimos 4 anos estão abaixo da média, né? Mas o que eu falo, ele tem que olhar o ciclo longo, né? Então é aquela conversa que eu estava falando assim, realmente a gente gosta de fundo imobiliário, a gente sabe que é bom, mas por que muita gente reclama que perde dinheiro com fundo imobiliário, né? Por que será? Uma coisa mais interessante, até eu trouxe uma coisa que eu estava vendo, o fundo de multimercado do Peter Lynch, você já viu essa história, que é o fundo de 77 a 90, é um fundo que teve um retorno de 29% ao ano, ou seja, um retorno em média fantástico, mas eles fizeram um levantamento que a maioria dos cotistas dele perdeu dinheiro. Como pode perder dinheiro se você estava no melhor cavalo da história? Como que você pode perder uma corrida dessa? Como que a maioria perdeu? Você sabe por que perderam? O que você acha? Entraram em tempo errado? O básico Esse é um isso. dos
É o básico, né? Porque se você entra no time errado, você perde todo o processo. Ou sai também, né? É o que muito acontece nos fundos imobiliários, que eu vejo, né? Entra-se não sabendo o que está acontecendo, sai-se buscando aquele 1%, que é clássico rentista no Brasil, né? Fazendo um comparativo. Então Sim. você perde esse time. Sim, E fizeram isso, então eram os traders de fundos multimercado, né? Existem isso é perigosíssimo. Trader de fundo multimercado, trader de fundo de ações. Fundo não é para isso, né? Não é um veículo para você tradear. E aí existem outros problemas também, né? Como aproveitando o gancho do Peter Lynch, né? Que ele fala da diversification, né? Ele diz que é difícil uma pessoa ter várias ideias boas ao mesmo tempo. Tirando os gênios, né? Mas acho que até os gênios talvez eles se concentrassem em algumas boas ideias, né? Imagino, não sei. Então, uma pessoa vai e monta uma carteira pequena com 30, 40, 50 ativos. Será que ela está melhorando o risco-retorno da carteira? Eu tenho minhas sérias dúvidas. Então, ok, a gente tem que olhar o que faz sentido, o que tem realmente é diversificação, o que realmente tem correlação negativa, e saber que a gente é incapaz até os profissionais têm grande dificuldade em conhecer muito sobre muitos produtos, sobre muitos negócios a fundo. Então, por exemplo, aqui a gente tem um comitê de produtos, né? Fora da carteira de fundos imobiliários que eu faço a gestão, a gente tem a carteira, a gente tem, né, um comitê de produto que vai cuidar das carteiras gerais das pessoas, né? Claro, cada um vai avaliar o que ela quer, o risco-retorno, o que ela quer, o horizonte, né, a situação pessoal particular, a gente vai decidir uma porcentagem por classe de ativo. Mas o que a gente faz no nosso comitê para cada classe de ativo, a gente vai selecionar produtos melhores e produtos diferenciados, que muitas vezes não vão estar nas plataformas como aqueles preferidos, lá os maiores, né? A gente tem fundos menores, que a gente conversa com o gestor, vai conhece a tese, repensa, discute internamente, acha possíveis problemas, a gente vai, esclarece com o gestor. Então, quando a coisa está realmente clara, que é realmente bom, e que ele vai caber naquela porcentagem, sei lá, 2, às vezes 5% da carteira do cliente, ok. E como que funciona aqui? E são fundos que a gente tem para a nossa carteira também, das 3 famílias, e que são selecionados para a gente e para os clientes também, as mesmas coisas. Tem fundos, por exemplo, que não tem na plataforma, que a gente vai ter que desenvolver com o gestor, mas que a gente consegue na plataforma Wealth, a gente consegue disponibilizar. Então, aí para algumas pessoas podem, outras não, né? Não tem acesso a essa plataforma, mas para quem tem essas vantagens de ter produtos diferenciados. Por exemplo, a gente foi ver um exemplo, um fundo imobiliário de CRI, a gestora em Ribeirão Preto, a gente foi, conheceu o gestor, eles investiam acho que em 5 ou 6 CRIs. Descemos da gestora, atravessamos, fomos começar na rua, tinha uma praça construindo um prédio. Um dos CRIs é desse prédio que está construindo. O gestor desce e vê o prédio construindo. Então ele tem a visão muito de perto, então ele conhece todo mundo todas as incorporadoras, eles têm o dinheiro deles investidos também, então isso é importante. E essa gestora de Ribeirão Preto, ela não passa pela Faria Lima, então a taxa de distribuição não tem essa diluição através da taxa de distribuição. Então a gente consegue um retorno melhor por um risco que talvez não seja melhor também que de grandes fundos. Porque a gestão é muito próxima e com o dinheiro investido também no negócio. Então são essas coisas que a gente gosta. Ok, é um fundo setipado, tem algumas diferenças, então você vai ter menos liquidez, tem o benefício fiscal, tem isenção, que tem mais 5 cotistas, então a gente tem que ponderar. Para algum cliente faz sentido, ele não precisa de liquidez, ele pode ter? Pode, então ele vai ter um retorno melhor nesse tipo de fundo.
Para outros, não. Então, vai caber o tamanho da carteira do cliente. Então, a gente procura esses fundos, além dos negociados em bolsa que a gente gosta, que a gente tem a seleção, alguns diferenciados, né? Que fazem sentido, né? E aí, em outros tipos de fundos também, tipo de fundo interessante, fundo ativista, né? Não sei se você conhece, é um fundo que investe em pequenas empresas, mas ele consegue ter um ativismo sobre a gestão, e esse negócio ele vai investir naquelas empresas que precisam dar um passo além. Às vezes são vendidas e tudo, então são interessantes. Então, se o gestor é bom, ok, é um fundo que vai ter um risco maior, talvez, só que numa porcentagem pequena na carteira, e você acompanhando a maturação do fundo, pode fazer sentido. Então, a gente procura essas teses. Então, a gente vai evitar aqueles fundos, por exemplo, que não é um problema, eles não são ruins, mas fundos, por exemplo, no multimercado com 2, 3 bi, que o gestor ele vai entregar um resultado mediano porque ele quer estar satisfeito em receber uma taxa de administração sobre esses 3 bi, ele está super satisfeito com isso. E ele vai entregar um retorno próximo do CDI. Uma outra coisa que tem muito, que eu vejo que as carteiras que vem para a gente, que usavam aí, por exemplo, que aí vem com esses fundos, ou vem que um fundo, por exemplo, ele quer ter liquidez com fundo, aí ele tem aquele fundo D0, D+1, esses fundos, como que eles podem ter liquidez em D0, D+1? Então, dentro da carteira deles, ele vai ter muito papel que vai render muito pouco. Então, ele vai ter que comprar um CDB de liquidez zero dentro da carteira, então o retorno dele vai ser ruim. Então, a liquidez já deixa no produto puro, você já deixa no CDB, no Tesouro Selic, né? Você não vai querer ter liquidez dentro do fundo, porque aí você vai ter fundos não interessantes. Você vai pagar a taxa para o administrador para ele colocar um produto que você pode ter direto fora, você não vai ter vantagem nenhuma na gestão. Então, em geral, os fundos melhores vão ter uma liquidez de D+60, D+90, né? Não vão ser tão grandes. E, por exemplo, esse fundo que a gente viu, que é um fundo mais ativista, o gestor é um fundo pequeno, não vai estar nas plataformas, mas a distribuição é diferente, mas o gestor tem parte do dinheiro dele na carteira investida. Então, é diferente. Os incentivos são positivos, então estão alinhados com o cotista, né? Já, ao contrário dos fundos grandes, não estão desalinhados, mas você vai ter um resultado mais ou menos, né? Então, isso, assim, a gente, às vezes, vem a carteiras para a gente, ou que está com problema de liquidez, ou que ele está com liquidez em produtos errados, né? Então, a gente tem esse trabalho de melhorar, de fazer esses ajustes nas carteiras. É assim, muito alinhado com o perfil daquele investidor, né? Coisa que em outros estilos e estratégias não acontece, né? Então tem que ser algo muito bem personalizado, né, Felipe? Sim, claro, o horizonte de tempo, né? E você tem que combinar esses 3 fatores, né? Liquidez, retorno e volatilidade, né? Então você não pode ter volatilidade mal combinada com liquidez, né? Sua necessidade. Então você tem que ter isso. Então, como a gente fala, eu não consigo olhar para muitos produtos e me aprofundar em muitos. Então eu vou mais para a parte de fundo imobiliário ou ações para dividendos, né? Que é um tema que eu gosto, que eu visto. Então, assim, uma das vantagens que eu vejo em ter uma carteira administrada é que não é uma cabeça, é um comitê pensando. Então, eu, por exemplo, eu não conheço tanto de crédito, mas eu tenho uma pessoa aqui que é especialista em crédito, já trabalhou 20 anos em crédito, então, inclusive, ele vai me dar uma opinião. Tem um cliente que quer ter uma parte de fundo de crédito, então, o que você acha disso? Tem isso aqui? A gente se conversa. Tem uma pessoa que é mais velho, eu não sou bom de velho, mas tem a pessoa que é do velho, tem uma pessoa macro que vai me falar, a gente vai ter decisão, esse rebalanceamento, está falando isso de dólar hoje, está falando de câmbio,
Então, a gente vai olhar isso vai influenciar em toda a carteira. Então, são, no mínimo, aqui, 4 pessoas pensando ao invés de uma. Então, 4 pessoas dedicadas 100% do seu tempo para isso, né? Do seu tempo de trabalho para isso. Então, uma pessoa que tem outra forma tem seu trabalho, será que se ele consegue ter tudo isso? Ele consegue fazer essa gestão? Então, será que vale a pena ele se dedicar ao seu trabalho e ter uma carteira administrada? Então, é uma coisa que tem que se pensar, né? Além de você ter acesso a produtos diferenciados, com taxas diferenciadas também, uma gestão de carteira com mais pessoas olhando, né? Então, para mim, assim, é uma frase conhecida, acho que é do Buffett, que é o maior risco de investimento é você investir, você está fazendo algo que você não conhece. Esse é o risco. Então, é triste ver assim. Não, é triste ver muita gente perdendo dinheiro com um produto tão bom quanto fundo imobiliário, com outros produtos, né? Eu até ia te perguntar, né, em relação justamente, né, porque faz sentido, né, pode fazer sentido os investidores terem uma carteira administrada, né, em especial de fundos imobiliários, né? Sim. Fundos imobiliários acho que faz muito sentido, assim, principalmente porque é renda variável e é um mercado muito, muito imaturo, né, então fique do lado que vai ganhar mais, que é o lado mais maduro, se acompanhe dos maduros, né? Tem alguma vantagem sobre isso, né? E é isso, né? Assim, que eu vejo, assim, muitas carteiras que vêm aqui, assim, bem problemáticas, a gente vem com problema de liquidez, às vezes com aqueles produtos que o COI lá, o famoso COI lá, tem uma carteira assim que a gente fica triste de olhar esses produtos. COIs com vencimento de 4, 5 anos, que o retorno vai ser em 4, 5 anos, provavelmente zero. Pegue 100, aí eu falo, dá para vender isso? Ah, dá para vender. Sim, mas você vai pagar você vai sair com um prejuízo vendendo agora. Só que às vezes vale a pena o prejuízo. A conta que eu faço? Tá, pega esse 100 que você vai receber daqui 4 anos, traga para valor presente líquido. Quanto que dá isso aí? Uma Selic de 10 aí? Sei lá quanto vai dar. 60 e poucos reais. É isso que vale hoje. Na sua carteira está lá marcado como 100, mas na prática vale 60 e poucos, sei lá. É triste ver. Você fala, putz, mas é isso mesmo. E quanto eu vou pagar para sair? Se vale 60 hoje, se você vender, sei lá, por 80, então, por exemplo, está valendo a pena. E aí, investir em produtos bons. Quer dizer, o que você errou para trás, o que aconteceu, fazer o que não tem o que mudar, né? Serve de aprendizado e a gente vai melhorar daqui para frente. Ou liquidez, ou então o problema também, às vezes, a carteira que a pessoa quer diversificar. Chegou um cliente que tinha uma carteira que não era tão grande, mas ele tinha várias posições com 0,1% da carteira. Como você acompanhar uma carteira desse tamanho assim, e às vezes CRA, sem liquidez, né? E eu olhava toda a carteira dele, assim, não tinha diversificação, era pulverizado, sem liquidez, e ainda com os COIs também, que rendiam zero. Então, é isso, é uma pessoa, um profissional super bem sucedido na área dele, mas investimento não estava bem assessorado e aconteceu isso, né? E a gente vai, melhora daqui para frente, né? A gente vai melhorando aos pouquinhos, assim que tiver liquidez em uma coisa, a gente vai melhorando, vai fazer essa análise macro, vai melhorando assim. Então, eu acho que para algumas pessoas, eu acho que vale a pena você pensar numa carteira administrada. Conversa, tente ver se faz sentido. E é isso, né? Eu acho que para não profissionais é bem desafiador, né? Você tem uma carteira de investimento, né? Para quem não tem essa dedicação, né? É isso aí.
Maravilha, Felipe. Obrigada por você ter vindo aqui conversar conosco e mostrar, né, essa possibilidade, essa estratégia diferente, né, que muitos brasileiros ainda desconhecem, né, que acaba ali auxiliando e facilitando justamente, ou principalmente, né, para essas pessoas que não conseguem ter essa dedicação, até por se dedicarem à sua profissão, né, e acaba ali, às vezes, sendo mal assessorado, né, em relação aos seus investimentos, e vem a carteira administrada ali para justamente trazer, né, essa potencialidade em relação aos investimentos. Eu gostaria que você deixasse suas considerações finais e as mídias sociais também para o pessoal conhecer a Soli Capital. Sim. Não, é isso mesmo, né? Acho que a gente já falamos, acho que a parte mais importante sobre essa carteira administrada, sobre os investimentos. Então é isso, eu acho que sim, cabe todo mundo estudar, aprender, mas assim, a gente tem que ter o pé no chão e com o nosso dinheiro, que a gente luta tanto para trabalhar, para gerar e fazer tanto esforço que a gente tem para nossa atividade profissional, a gente não pode deixar mal assessorada e perder dinheiro dessa forma, né, como algumas pessoas estão fazendo, né? Assim, eu acho que não vale essa oportunidade perdida, né? A gente não pode ter isso. E meus contatos eu vou deixar depois o meu LinkedIn, o LinkedIn da Soli Capital, eu vou deixar o site também. Então, quem quiser pode me adicionar no LinkedIn, ou se você precisar pegar meu contato com você ou alguém tem. Vamos bater um papo. Se você quer saber mais sobre carteira administrada, que seja carteira administrada de FIIs ou carteira geral, né, a gente conversa e vê se cabe para a pessoa, né, se conhecer mais. Né? Eu estou aberto. Conversar sempre é bom. A gente marca uma conversa e a gente tira essas dúvidas aí. E obrigado pela oportunidade de conversar com você mais uma vez. E sucesso aí nos nossos investimentos, na nossa empreitada. Eu que agradeço, Felipe, sempre é um prazer conversar contigo e trazer também diversificações, né, de estratégias e de formas, né, de se investir de uma maneira mais segura e melhor posicionado. Obrigado, Felipe, realmente sucesso aí aos nossos investimentos e também aí a trazer mais e mais conteúdos aí e educar os investidores, que no Brasil precisa de muita educação financeira ainda para justamente amadurecer esse mercado. Mais uma vez, obrigada, Felipe. E, pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com Fih. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Felipe. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.